Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, irmãos e irmãs do canal Conhecendo a Bíblia, teólogo Bruno Eduardo, mais uma vez com vocês aqui nessa caminhada, né? Para nós continuarmos nosso estudo, né? E agora eu quero gravar um vídeo especial, tá? Falando sobre a teologia do laicato, tá? A teologia do laicato, agora é o seguinte, tá? Nós aqui estamos falando especificamente da Igreja Católica e de como é organizado hierarquicamente a estrutura da Igreja Católica com relação aos fiéis, tá? Ou aos membros, podemos dizer assim, né? Tá ok? E a teologia do laicato é algo recente, pós-Concílio Vaticano II. Não é que é assim. Eu quero dizer que a fundamentação mais interessante que deve ser inclusive trabalhado nas igrejas hoje é justamente esse momento de agora pós-Concílio Vaticano II, até porque quando nós vamos fazendo um estudo histórico do laicato, que a gente já vai entender o que significa isso, quando eu falo laicato, eu falo dos leigos, tá? A gente vai entender que é um processo histórico, que essa organização não existia lá no início do século I, biblicamente falando, olhando lá no século I, olhando a Bíblia, né? Tá? Não existia essa organização que existe hoje dentro da Igreja Católica. Olha, Papa, bispos, né? Tá? É, é, presbíteros, diáconos e leigos. Tá? Essa é a organização de hoje da Igreja Católica. Tá? Mas assim, lá no início, toda essa estrutura ela vai sendo gestada, né? Inclusive a figura do Papa, que a igreja associa ao Pedro e tudo mais, né? Tá? Então a coisa é bem mais complicada. Então é aí que na minha imagem eu coloquei aí, e eu coloquei um padre justamente conversando com um leigo, né? Que o leigo não é aquele que não faz parte do clero da igreja. Guarda bem isso, tá? É aquele que não é padre, é aquele que não é padre nem diácono, tá ok? Até porque para ser bispo tem que ser padre, né? Tá bom? Então, o que é interessante é isso aí. Então, assim, e aí depois eu coloquei a figura do Lutero também, porque o século XVI marca bastante isso, essas reflexões sobre, a partir do século XVI, com a Reforma Protestante, e que há uma maior liberdade com relação porque o Lutero critica muito as autoridades eclesiásticas e critica muito esse clero sendo um elo de ligação. Ele fala que é problemático, ele fala que alguns sacramentos não existem. Por exemplo, o sacramento da ordem, por exemplo, é um que não existe, né? Tá? Então, assim, não aceita, tá? O sacramento da ordem, que é o clero da Igreja Católica, não aceita, tá? Aí existe um sacerdócio só universal, tá bom? E ele vai falar da igreja também, da instituição da igreja. A instituição da igreja não é uma. A Igreja Católica não é uma instituição. A Igreja Católica para Lutero não. A Igreja Católica não é a igreja visível, porque ele fala que existe uma igreja invisível, que são os verdadeiros adoradores em espírito e verdade, então não precisa de uma igreja visível, né? Então, assim, que eles voltam aos originais, que são as comunidades cristãs lá do início do século I, que, de certa forma, aparentemente não havia uma liderança preponderante, né? Várias comunidades tinham aquelas lideranças locais, mas não tinha uma liderança preponderante. E a coisa vai caminhando desse jeito, né? Pelo menos o que eles pensam, tá? Então isso também vai fazer que a Igreja Católica vai refletir sobre o papel daqueles que não são do clero dentro da igreja. Caso contrário, isso daria muito problema, né? A coisa estando engessada, a Igreja Católica poderia perder muitos fiéis. Vamos então aqui para o nosso material, né? Então é o seguinte, tá? Estrutura da Igreja Católica e teologia do laicato. Ó, hierarquia, etimologia e missão do povo de Deus, tá? Então toda vez que eu estiver falando de laicato, eu estou falando do povo. Porque literalmente significa isso, tá? Literalmente significa isso. Então o que vai acontecer aqui, né? Vamos tirar um pouquinho a minha imagem aqui, tá? Então é o seguinte, ó.
A estrutura organizacional, uma pirâmide é serviço da base, tá? A base da pirâmide. Então a gente tem o Papa, como eu falei, os bispos. O cardeal é uma figura. O cardeal, para ser cardeal, não necessariamente não precisa ser bispo, mas pode ser padre. Mas toda vez que alguém vai se tornar cardeal, ele é automaticamente promovido a bispo, né? Tá bom? Então tem os padres, a figura padre, eu vou guardar bem para vocês, que esse nome padre, padre é uma palavra que vem também do latim, a gente pega pai, né? Ou também do espanhol, que é padre, madre, em espanhol, né? Em espanhol. E a gente tradicionalmente usa aqui na América do Sul, tá ok? Tanto que na Europa não é comum você chamar o padre o sacerdote, né? Também o ministerial da Igreja Católica de padre. A palavra correta é presbítero. Não sei se você sabia disso. Presbítero significa, em grego, a gente vai ver que significa ancião. Não tem nada a ver, né? Às vezes, né? Porque como vai ser ancião se às vezes tem padre de 25 anos de idade e o cara é padre, né? E diácono, que vem da palavra... diácono significa serviço. Essas palavras são palavras gregas. A palavra bispo também vai ser uma palavra grega que significa supervisor, tá? Essa palavra, ela surge justamente no contexto grego. Aparece no período das fundações das comunidades paulinas, Paulo, e são representantes aí, supostamente, das lideranças dos apóstolos, né? Tá? E aí a gente tem leigos, o grande povo de Deus, tá? A base da pirâmide, ao contrário de uma visão puramente burocrática, né? A pirâmide eclesial destaca que os leigos constituem a vasta maioria, ou seja, a grande maioria do povo que não faz parte, que não é do clero da igreja, que eu disse, não é padre, né? Não é diácono, né? Não é padre nem diácono, é a grande maioria, a vasta maioria, tá? Então é a base de missão da igreja no mundo. Quer dizer que a igreja tem uma importância grandiosa, porque senão a igreja está no mundo. Se a igreja não evangeliza o mundo, se não anuncia, não tem como fazer nada, né? Os papas, o papa, os padres e o diácono, tem toda organiza essa parte burocrática dentro da igreja e os leigos estão lá fora. Existem as profissões, engenheiro, professor, mãe, pai, pedreiro, né? Construtor civil, sei lá, agricultor. Então, assim, fazendeiro, né? Então, o clero, papa, bispos e padres existem para servir o laicato. Olha que interessante isso. Eu tinha gravado um vídeo falando sobre a função dos sacerdotes, inclusive, né? Eu gravei um vídeo falando sobre o livro do Félix Moracho. No livro do Félix Moracho, ele vai dizer justamente isso daí, no livro dele, né? Comparando o sacerdote judeu com o sacerdote de hoje. A grande mudança é que o sacerdócio, ou seja, o clero, está a serviço do povo, tá? Existe para servir o laicato, santificando para que este transforme a sociedade. Isso aí é muito importante, tá? Etimologias, a linguagem do serviço, tá? Então, é o seguinte, o bispo, do grego episcopos, supervisor, aquele que vigia, tá? Indica a função de pastorear, por isso que o bispo tem, inclusive, olha aqui, esse é bonito, o báculo, né, que o bispo anda, né? O presbítero, olha aqui, a função dele aqui tem um rolo, né? Ensinado o grego presbítero, ancião refere-se ao padre, em conselho com o bispo, guiam a comunidade. Então, ele é representante direto do bispo na comunidade, o padre. Tem o diácono, do grego diácono, servidor, dedicado especialmente às obras de caridade e auxílio litúrgico, tá? Isso aí é muito importante. É a estrutura da Igreja Católica, bispos, padres e diáconos. Argumento católico, a primeira igreja e a sucessão apostólica. Isso aqui é importante, tá? A igreja se considera como a igreja fundada por Jesus. Baseia-se na sucessão apostólica, ou seja, vamos tentar imaginar rapidamente isso. Os apóstolos vêm, saem, anunciam o evangelho, saem em Roma, vão para Roma, Ásia Menor, que é hoje a Turquia, África, várias localidades, né? Andaram, Grécia, né? Foram fundando as comunidades. Fundaram comunidades, deixaram bispos, supervisores, né? Esses bispos, novamente, supostamente ordenaram outros bispos para continuar a caminhar. Então, eles acreditam que existe uma sucessão apostólica. A igreja se considera isso porque os apóstolos deixaram aqueles homens ali, aqueles homens foram deixando outros e assim por diante. Tá? Então, isso é a sucessão apostólica, ou seja, houve uma imposição de mãos, inclusive
isso é citado constantemente, essa imposição de mãos para continuar. Tá? A transmissão do poder de ordem desses 12 apóstolos até os bispos atuais por meio da imposição de mãos. A crítica aos protestantes justamente, né, não acreditam nisso, né? Argumenta que a primeira igreja desviou-se das escrituras e que a reforma foi uma restauração do cristianismo primitivo purificado. Então, essas ideias de transmissão, de mantenedora, ou seja, de organização, os evangélicos, os protestantes não acreditam nisso, que inclusive eles pensavam em comunidades, por mais que existisse a orientação apostólica, né, dos apóstolos, que não havia essa intenção literal de transmissão, né? E as comunidades eram mais independentes, né, do que dependentes da vida apostólica, nesse sentido, né? Os apóstolos tiveram a sua preponderância da fundação, de continuar, mas as comunidades eram comunidades supostamente independentes, não havia essa dependência, né? Entendeu? Então, assim, os apóstolos tinham essa liderança naquele sentido, por caminharem com Jesus, mas também as comunidades tinham a sua independência, né? E eles acreditam nisso. Então, é um argumento que a primeira igreja desviou-se. Então não tem ela desvia-se das escrituras. O que a reforma foi uma restauração do cristianismo primitivo. Então, é a grande diferença. E, claro, também a questão da reforma está associada às críticas graves aí que o Lutero vai fazer em cima da igreja por causa dos problemas que vão surgindo aí no período que surgiram durante a Idade Média e continuam na Idade Moderna, que é o século XVI. Então, a objeção protestante, diálogo natureza da rocha, tá? Então, isso aqui é importante porque outra coisa, a rocha é a confissão, tá? O que a gente está falando aqui é daquele trecho, né? Que Jesus vai, inclusive, falar da igreja, onde a palavra igreja é traduzida ali, mas a palavra está como eclésia, né? Que significa reunião. Então é bem complicado, porque a gente não. A mesma palavra, a gente não se entende igreja como hoje, mas como a palavra eclésia vem de reunião, convocação, né? Como se fosse uma convocação, não no sentido estrito hoje de uma organização institucional. Então, assim, é mais complicado falar disso, né? Mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é essa passagem que a gente está dizendo sobre o apóstolo Pedro, né? Sobre essa pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra aí, que eles falam, não é a rocha, não é o Pedro, não é a pessoa, é a confissão do Pedro. É isso que eles fazem a distinção, ó a diferença. Então, a liderança maior é o Papa na Igreja Católica, porque eles pensam no Papa como ser a rocha, tá? Para manter a organização estrutural da Igreja Católica, né? E a Igreja Evangélica pensa na rocha, a rocha como sendo a profissão de fé, tá? A rocha é a confissão, a pedra não é o homem Simão, mas a declaração, tu és Cristo. Fundação única, citando 1 Coríntios 3:1, o único fundamento é Jesus Cristo. Olha que interessante. Por isso que a Bíblia, as interpretações da igreja, você vai ter que fazer opção de onde ficar. Né? Eu mesmo, como católico, assim, participando da igreja católica, né, que fui criado na igreja católica, eu nunca fiz essas reflexões. Aliás, ninguém nunca falou comigo sobre isso, na minha catequese nunca me ensinaram isso, nem os meus tios evangélicos explicaram essas questões, ficava comparando, né? Então, estou tentando fazer um material para vocês de comparação, tá? Então, o ofício temporário, o postulado de Pedro foi histórico, tá? Não um cargo sucessório. É por isso que eu estou dizendo que para eles não existe. O postulado de Pedro foi histórico. Não é um cargo sucessório. Por isso que eles não acreditam, né? Até o professor Felipe Aquino, que escreveu os livros deles, não fez alguns comentários. Eu não lembro dos livros dele que eu li já do professor Felipe Aquino, né? Já li o livro dele, da Canção Nova lá. E também não fez algumas reflexões sobre essas questões, né? Tá? Mas é interessante, né? Então, assim, a igreja não está edificada sobre o homem, mas sobre a fé que Pedro confessou. É o que eu falei, é a ideia da reforma clássica.
O lado católico integra essa fé à pessoa escolhida por Cristo para manter a unidade visível ao longo dos séculos. Então, a questão da unidade com relação às igrejas evangélicas, a unidade está falando, essa questão da unidade, você está vinculado à sua fé, né? A sua fé em Cristo. Então, assim, não é estar vinculado a uma instituição. Tá? Então, o apostolado de Pedro foi histórico, né? O lado católico integra essa fé à pessoa escolhida por Cristo para manter a unidade visível, ou seja, um comando central. E essa ideia de comando central não é adotado pelas igrejas evangélicas e também tem lideranças que exercem um cargo momentâneo, mais ou menos como está com ele, é um cargo histórico, momentâneo, mas não tá nesse sentido. A igreja católica pensa de manter a unidade através de um papa, ou de um Pedro, né? Porque o papa é a figura de Pedro. A dualidade da igreja visível e invisível. Isso aqui é outra parte interessante. Inclusive, tudo isso vai fazer refletir depois sobre essa questão vai fazer refletir sobre essa questão da teologia do laicato, tá? Porque a participação dos leigos aí vão ser muito importante. Caso contrário, porque essa liberdade evangélica, ela atrai muito mais as pessoas do que a igreja católica, que fica uma coisa meio engessada, né? Então, ó, aqui, ó. Muitas denominações protestantes rejeitam a necessidade de uma hierarquia sacerdotal mediadora, que eu falei já, associada à reforma protestante do século XVI, ao Martinho Lutero. Então, o padre, o clero da Igreja Católica é um intermediário entre Deus e o povo, tá? Tanto que o magistério da igreja tem a função de ensinar as escrituras. Não pode, por exemplo, eu sou leigo, Bruno, sou leigo. Não posso ficar ensinando a escritura. Eu posso ensinar do jeito que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Eu quero que vocês entendam assim, como teólogo, tá? Como teólogo, a teologia, a teologia colabora na doutrina católica, só que o que acontece? A teologia nem sempre converge com a teologia católica. Ih, complicado, né? Sim, ó, então assim, tem coisa que eu estou explicando, talvez, que você pode não achar, falar, mas eu nunca aprendi isso na igreja, tá? Tudo bem, mas isso é teologia, igual eu falei. Agora tem a doutrina da igreja, tem os documentos da igreja que a igreja, e o católico tem que aceitar aquilo lá e pronto, acabou, tá? Então, assim, as denominações protestantes rejeitam a necessidade de uma monarquia sacerdotal, né? Então, assim, é a igreja invisível, o corpo espiritual de todos os verdadeiros crentes conhecidos apenas por Deus. Então, dentro dessas comunidades, essa quantidade de comunidades, existe aqueles que são os eleitos, aqueles que vão ser eleitos, e esses podem estar na igreja católica, pode estar uma igreja pentecostal, na igreja Assembleia de Deus, pode estar universal, pode estar na igreja luterana, na igreja calvinista, e aí vai adiante, presbiteriana, né? Então, a igreja invisível, eles vão falar que existe uma igreja invisível, e isso vai associar as primeiras comunidades cristãs com essa independência de comunidades de fé, tá? Porque o Lutero vai falar que a livre interpretação da Bíblia é para todo mundo, não é para um grupo seleto que vai interpretar para você e pronto, vai dar pronto e acabado para você. É o que mais ou menos acontece na Igreja Católica, né? Apesar que lá tem o senso fide, que as pessoas participam, tal, mas aí também é controverso isso, né? Mas o que acontece que lá tem mais liberdade. Inclusive, quando eu converso com alguns evangélicos, eles falam assim, não, aqui tem muito mais tranquilidade para a gente poder discutir essas questões, né? Claro, dá mais confusão, né? Mas a Igreja Católica tem o pregador lá, mesmo que seja um leigo, ou como diz, que não faz parte do clero da igreja, ele pode pregar. Só que ele vai pregar de acordo com a doutrina da igreja, não pode pregar nada fora isso, entendeu? Você tá entendendo? Claro que isso também acontece com os grupos evangélicos, no sentido que, né? Mas ele vai pregar de acordo com aquilo que ele aprendeu, a Bíblia e tudo mais, ele vai fazer as reflexões. Aquilo que ele não entende muito, ele não vai explanar. Eles mesmos falam isso, né? Eles não explanam tanta coisa. Agora a Igreja Católica tem explanações mais interessantes, porque tem uma doutrina social, tem um catecismo, né? Ela tem uma teologia que vai falar sobre várias vertentes, libertação, tudo mais. Assim, a Igreja Católica faz bastante especulações, vão colocar nos documentos dela. Então, ela é bem referenciada nesse ponto aí, tá? Então, isso que tem que entender. Então, tem a Igreja visível, né? Organizações humanas, instituições que podem falhar ou errar. Então, assim, é a imagem luterana. A Igreja visível é essas organizações humanas. A Igreja Católica é simplesmente uma imagem visível. Agora, a Igreja visível é o corpo verdadeiro de Cristo, o espiritual, tá? A identidade de laicos. Agora, voltando aqui para falar, tudo isso que eu estou falando dos leigos, porque isso colabora para a criação
da teologia do laicato, né? A etimologia leigo, etimologia vem do grego laicos, derivado de laos, povo. Né? Apesar de que a gente pensa em leigo hoje, a gente pensa que ele que não sabe nada. Às vezes na igreja católica isso acontece mesmo. Tem leigo que não sabe nada, essa que é a verdade, né? Não aprendeu muito direito nem a sua catequese. Mas a palavra leigo vem de povo, laos, né? Laicos, vem do grego laicos, derivado de laos, povo. Então, grego vem do grego, né? Laicos, leigo vem de laicos, laos, povo, ou seja, povão, né? Porque o leigo, historicamente, o termo distingue os que não pertenciam à ordem sagrada ou ao estado religioso. Então, essa palavra, né, Laos significa, como eu disse, povo. Hoje, para nós, o Laos é o povo, mas não qualquer povo. Aí é designado como a interpretação de o povo de Deus. O leigo não é um cristão de segunda classe, essa é a imagem de hoje, mas o protagonismo da igreja nas realidades temporais, política, econômica e da família. Um cristão de segunda classe, né? Essa imagem, ela era carregada do passado, sabia? Quando eu fiz o meu trabalho sobre a teologia do laicato, na teologia do laicato, estudando a parte histórica, principalmente na Idade Média, que é o período do feudalismo, geralmente o leigo ali, ele não é o povão, o povo, né, de Deus, não era muito valorizado assim, não. As duas classes valorizadas eram, né? Então, assim, o leigo não era tão valorizado nesse sentido, entendeu? Parecia que ser da ordem era muito, muito melhor. Inclusive, ser casado parecia ser entrega ao mundão. Como assim, Bruno, entrega ao mundão? Porque você viu as paixões do luxo, viu o prazer, né? Claro que a igreja hoje tem uma outra abordagem com relação ao sacramento do matrimônio, um outro pensamento. Mas no passado, as reflexões eram mais ou menos nesse sentido aí, tá? As reflexões eram mais ou menos nesse sentido, então era mais complicado, tá? Então, assim, isso que tem que ficar claro. Agora, o que vai mudar muito é esse documento aqui, que a igreja, novamente, estou falando, estou associando a reforma protestante, né? Por causa do combate, inclusive, a essa ideia de igreja invisível, né? Inclusive a questão da livre interpretação da Bíblia, né? Das comunidades mais independentes. Então, dentro da igreja, você hoje não é uma questão de segunda categoria da igreja católica, né? A Christi Fidelis Light, que é um documento de 1988 do Papa João Paulo II, vai mostrar, inclusive eu convido você a ler, que eu li esse documento na íntegra já, tá? Ele foi publicado em 88, mas é após o Sínodo dos Bispos, no 87, na década de 80. É a carta magna do laicato moderno, do povo de Deus, né? Então, assim, comunhão. O leigo é membro vivo do corpo de Cristo por direito de batismo, tá? Ele vai usar o exemplo de Mateus 23:4, que ele vai discutir, inclusive, no material toda hora, esse texto. O mundo é a vinha onde o leigo deve trabalhar, tá? A dignidade, chamada santidade, tanto quanto o clero. Isso que é interessante. Aqui vai falar do sacerdócio, o leigo como sacerdote, profeta e rei, nesse documento. Que a igreja é comunhão, tá? Não é uma igreja vertical, apesar de existir aquela hierarquia, aquela pirâmide, ela está mais horizontal, no sentido que um serve o outro, o leigo ajuda o padre ajuda o leigo, tá? Deve ser assim, apesar que tem igreja ainda que tem comunidades ainda que o padre não dá muita liberdade assim, não, para as pessoas. Ele faz tudo sozinho, é aquele centralizador ainda medieval, né? Então, assim, a comunhão, o leigo, a principal missão dele no mundo. O documento Christianity Light vai dizer índole secular. Guarda bem, essa é a sua missão como leigo da Igreja Católica. A índole secular é o quê? É a missão do leigo, que é no mundo, na família, no trabalho, na política, na realidade no mundo. Lembra que quando eu gravar o vídeo, agora eu estava gravando o vídeo sobre o sacerdote, você é um sacerdote, o sacerdócio comum, e aí o que acontece? Você expia os pecados do mundo através da sua missão, oferece um culto agradável a Deus espiritual através da sua função. O padre faz lá na missa, né? O padre faz na missa, mas você faz no mundo, na sua vida. Isso que é interessante. Então e outra coisa, a sua missão específica não é dentro da igreja, é no mundo. Olha o que está dizendo aqui. O mundo é a vinha onde o leigo deve trabalhar. Tá bom? Porque tem leigo na igreja que fica lá na barra do padre. E tem padre também que gosta de ficar na vida do leigo.
Isso aí também, né? Tem que saber separar bem as coisas, né? Cada um na sua função, como na igreja, como a Igreja Católica organizou, né? Como está nesse documento, que tem padre que nem liga. Tem padre que eu nunca ouvi falar desse documento da boca de um padre. Meu Deus, eu nunca ouvi. Eu ouvi da boca de leigo falar isso. E pouca explanação ainda, né? Eu fiz, hoje não estou tão inserido mais na renovação carismática católica, mas eu lia trechos desse documento, nunca tinha lido na íntegra. Quando eu fiz fazer teologia, que eu parei e li o documento, né? Então, a dignidade, chamada santidade, ou seja, olha aqui, chamada santidade é viver os valores cristãos do mundo, tá? Então, não tem uma vida desvinculada. Agora tem leigo na igreja, que ele é do mundão, né? Ele vive o pé na igreja ou o pé no mundão? Os valores seculares e os valores da igreja. Valores seculares e valores da igreja. Não, é os valores da igreja com você, o valor do cristianismo, e aí, e se você é cristão, caso contrário, melhor você não ser nada, né? Melhor você não ser nada. Porque tem alguns que querem, eu quero ir na igreja, vai na missa, mas eles não querem viver o valor cristão. A Igreja Católica ensina o clero, como disse, você ser católico, você vai ter que obedecer ao magistério. O magistério interpreta a Sagrada Escritura, e aí interpretar a Sagrada Escritura significa que eles têm unção do Espírito Santo para fazer isso. Você sabe, a comunidade evangélica, nas comunidades evangélicas tem magistério, entre aspas, não organizado como a Igreja Católica, o pastor vai te dar as orientações, mas você vai ter mais liberdade lá. Na Igreja Católica não, é ponto e acabou, aquilo ali é a doutrina da Igreja Católica, ponto acabou, não viveu é pecado. Tá? Tem que confessar, se arrepender, voltar para o caminho e assim vai. Então, assim, é comunhão, vida e dignidade, tá? Isso é importante. Você é sacerdote, profeta e rei pelo batismo, tá? Esse documento vai reforçar o sacramento da crisma, porque o sacramento da crisma ele é muito importante, porque ele, verdadeiramente, você diz sim para o Senhor, Jesus, para a missão de Jesus, através do sacramento da crisma, por causa que você é consciente. Quando você é batizado criancinha, não tem essa consciência. Por isso que os evangélicos não falam de ser batizado só mais tardiamente. Eles não têm o sacramento da crisma por causa disso aí. Que fala que é invenção também. Né? Eu não acho que é invenção, não. Eu acho até bacana, por causa que crisma significa unção. Né? Então, assim, você é batizado. O batismo ele é mais do que uma entrada. Ele é uma para a Igreja Católica é bonito isso, que ele é uma graça que você recebe e está associado ao perdão dos pecados do pecado original. Entendeu? Então, assim, é bonita essa ideia, né? Do pecado original, você nasce pecador, você é remido, aí você vai adquirir consciência, porque a Igreja Católica fala de você fazer uma caminhada dos pais, acreditarem verdadeiramente na fé, que ali está na igreja correta, papapá. Essa conversa toda, né? Então, assim, leia esse documento. Como eu disse, é o tríplice munus. O munus, o que a palavra munus significa? O tríplice munus é os encargos, é o que você recebe. Como você é sacerdote, oferece a vida cotidiana e o trabalho como sacrifício espiritual a Deus. Você é profeta, anuncia o evangelho por meio da palavra, o testemunho de vida do mundo secular. Governa suas paixões, serve ao reino de Deus, olha, buscando a justiça social. Isso é importante, né? É o seu tripé de quem é leigo na Igreja Católica, que não é padre e bispo. Tá? O tríplice munus, sacerdote, profeta e rei. Você é isso pelo batismo, reforçado essa unção pela crisma. Sacramentos da iniciação cristã. Isso aí é o pensamento católico, tá? Então é muito interessante isso aí. Você guarda bem isso. Guarda a palavrinha-chave que eu falei, índole secular. Índole secular é a missão do leigo. Índole secular no mundo. Índole. Índole é o que? É você. A sua ação no mundo. Tá? Sinergia eclesial, ligação entre clero e povo. Olha que interessante. O altar. Passo 1. O bispo e o padre provém os sacramentos, né? Principalmente a Eucaristia, o sacramento da unção dos enfermos, que é importante, o sacramento da crisma, batismo, sacramento do matrimônio, são todos associados à vida. E, né, a confissão, que é primordial, no caso aí, a sinergia. Sem o clero, o leigo não tem os sacramentos. Sem o leigo, a igreja não chega ao mundo. Isso aí é uma sinergia, né? Pode ver uma ida e volta, um ser somente ser, tá? O mundo, passo 2, o leigo, leva esse alimento para fábricas, escolas e governos ação. Então, quer dizer, o padre precisa do leigo e o leigo precisa do padre. A relação não é de poder, mas de responsabilidade. Guarda bem isso. Agora acontece aqui
que essa liderança, às vezes o padre, do bispo, eles são exageradas. Eles não ensinam nada disso que eu estou falando para vocês, para os leigos. Ó, com todo respeito. Quando chega agora, final do ano, está encerrando o ano litúrgico, e que é, que é a festa do Cristo Rei na Igreja Católica, é para falar bastante do laicato. Os padres nada. Não ensinam nada. Com todo respeito, sabe? Ensinam nada. A maioria fala nada. Eles nem usam a terminologia leiga que eu estou falando para vocês, o laicato, o povo de Deus. Não falam nesse documento. Não pedem para as pessoas lerem. As pessoas ainda como ignorante, a maioria das vezes. É interessante isso. Não dá para entender. Entendeu? Então, o que eu estou explicando para vocês aqui é muito importante. Tá? O bispo e o padre provém. Uma vez eu falei com um catequista, né? O cara estava dando catequese para crisma e tal. Perguntei para ele, você sabe que é índole secular? O cara nunca ouviu falar isso na vida. Já ouviu falar da documento Christi Fidelite? O cara nunca ouviu falar na vida. Os padres colocam o cara como catequista, o cara se vira nos 30. Eu já fui em umas formaçõezinhas, né? Terrível. As pessoas não explicam nada. Tá? Fica falando conversa fiada lá, ensinando coisinha básica, repetindo o que o padre está dizendo. Você tem que ir nas fontes do documento. Tá, dá trabalho, galera. E os textos não são simples assim também, não. Precisa de um conhecimento adequado, então precisa alguém ensinar. Tá? Aí o meu objetivo aqui é levar esse assunto justamente por causa disso aí. Tá? Então, uma sinergia entre o clero. Chega dessa pirâmide que vem lá do feudalismo, que lá da Idade Média, que era uma hierarquia literalmente vertical. Hoje é uma hierarquia horizontal. Tá? Para com isso. Um precisa do outro. Então, assim, os padres ficam reforçando que tem que ter padre, que tem que ter padre, que tem que ter padre para ter sacramento. Pá, dos leigos, com a comunidade é infrutífera, a conversa deles. Porém, eles têm que falar bastante também do sacramento do matrimônio, para as pessoas casarem e ter filhos. Eles nem falam isso. Eles nem falam isso. Que isso que eu estou dizendo para vocês é associado à doutrina da Igreja Católica. Né? Tem que ter filhos. Aí ele pensa na parte econômica, ele pensa um monte de coisa. Ele acaba não falando disso. Mas ele não ensina corretamente o que a igreja ensina. O que o magistério ensina. O que eu estou dizendo, os padres estão na comunidade cristã que faz o papel do bispo. Às vezes até o bispo também não fica falando tanto sobre isso, não. Ele também não fica falando. Tudo isso, galera, para manter bonitinha a igreja, redondinha, sem confusão. Mas não é assim, tá? Mas é com eles, né? É com eles. Como eu já conversei com alguns padres, ele falou assim: eu faço a minha homilia. Não aceita, não aceita, mesmo eu sendo teólogo falando as coisas para ele, não aceita. O problema é dele também, né? O problema é dele. Então aqui, tá aqui, o Clero, olha que bonito. Clero, conforme o mapa mental da missão da igreja. Clero, sucessão apostólica, olha lá, ó, sucessão apostólica, o clero, né? Vou pegar aqui o apontador. O clero é responsável pela sucessão apostólica, que eu falei que os evangélicos não aceitam, né? Que vem dos bispos lá, supervisores. Sacramento, serviço, bispos, padres. Ó, serviço, tá? Se não faz serviço, tá? Vaza. Desculpe usar essa expressão, né? Vai embora, vai fazer outra coisa da vida. Clero, né? Cristo a cabeça, com responsabilidade, sinergia. Leigos, guarda bem. Se você é aquele leigo, literalmente, que não entende nada, assista o vídeo. Todos os vídeos que eu gravar, você assiste. Dá a curtida e divulga pra galerinha na catequese lá, pros mais velhos, aqueles que não sabem, tá? Leigo, povo de Deus, vem de Laos, eu falei que é povo, que significa literalmente povo mesmo. Aí vai ter uma interpretação povo de Deus. Você não é um cristão de segunda categoria. Qual que é a missão? Tríplice munus. Você é sacerdote, profeta e rei. Sua missão, santificação do mundo. Realidades temporais. Agora, essa expressão que eu acabei não falando durante o vídeo. Índole secular no mundo. Família, política, economia. A sua participação, onde tiver, levar os valores cristãos. Tá? Checklist, o leigo em ação no trabalho. Você é o sacerdote lá. Transformei minhas tarefas árduas hoje em uma oferta espiritual. Na família e sociedade, profeta. Meus comportamentos e minhas palavras defenderam a verdadeira cristã sem agressividade. Profeta fala em nome de Deus, hein? Toma cuidado.
No governo pessoal, rei, fui capaz de governar minhas próprias paixões, lutar pela justiça ao meu redor de hoje. Você fala de justiça ou fica defendendo só a classe privilegiada? Na igreja, comunhão. Comunhão. Compreendo que o padre está lá para me equipar ou eu sou a linha de frente da missão? Compreendo que o padre está lá para me equipar e eu sou a linha de frente da missão? Galera, você é a linha de frente da missão. A santidade não é exclusiva do altar, mas é dever do leigo, é dever no cotidiano, na sua vida. Não existe separação entre a vida espiritual, a vida cristã e a vida aqui secular. Você caminha junto. Então, você trabalha, sacerdote, família, profeta, rei, governo pessoal. E quando eu falo governo pessoal também, mesmo que você exija, tenha a participação de algum tipo de governança, governar segundo a sua crença. Isso aí é muito importante, tá? Aqui estão os nossos documentos, que a gente procurou, Cristo des Lais, Vocação e Missão dos Leigos, Lumen Gentium, Constituição Dogmática sobre a Igreja. Convido você a ler esses 2 documentos. Você pode encontrar na internet, na página do Vaticano, em português. E a Igreja Presbiteriana também, Confissão de Fé de Westminster, Natureza, Igreja da Rocha, Bíblia Sagrada, Mateus 16, 18, 1 Pedro 2,9 e Anotação Católica, grego koiné. Galera, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Toda essa organização do laicato está associada também à questão da reforma protestante. Livre interpretação da Bíblia, sem sacerdócio ministerial. Tá? A igreja, com o Conselho de Trento, vai reforçar o sacerdócio ministerial, vai reforçar o sacramento da ordem, vai reforçar a Eucaristia, mas ainda mesmo assim fica incipiente a teologia do laicato, que vai sendo organizada gradativamente. Historicamente, a gente fez só uma pincelada, mas a principal fonte da teologia do laicato é agora no século XX, somente depois do Concílio Vaticano II, e bem mais para frente ainda depois, com essa Christi Fidelis Laici do Papa João Paulo II, que os papas de em diante vêm falar constantemente do laicato. Tá? Essa expressão é importante. Leigo, leiga, assuma sua missão na sua comunidade. Cristão católico, leiga, assuma sua missão. Não deixa o padre fazer tudo sozinho. O padre está para te equipar, mas você é você que leva para o mundo. Mas aí você precisa conhecer. Precisa entender a sua missão, compreender, explanar com o padre, levar a realidade da comunidade para o padre, para ele também poder fazer. Agora, o padre vai ter essa missão da palavra, né? Lá, dentro da igreja. Né? Então, assim, isso aí é importante, né? Ele é o persona Christi, por isso que ele faz a homilia. Tudo bem, mas você pode ajudar ele levando as coisas. Agora, se ele não quiser, aí o problema é dele. Mas ele está errado, saiba disso, que ele tem que te ouvir. Ele tem que ouvir os leigos, principalmente as lideranças comunitárias que estão com ele, para poder levar a mensagem mais correta para o povo. Não ficar fazendo tudo sozinho, tá? O padre que faz tudo sozinho está errado, está vivendo lá na Idade Média. Inclusive, esses aí estão na hora de aposentar, logo ir embora, tá? Não, às vezes a gente dialoga com uns, conversa com eles, não muda o comportamento deles. Aí a gente fala assim: não, a gente vai fazer oração, a gente reza por você. Rezando para você, inclusive, ir para outro lugar. Né? Mas reza para outro, porque tem gente que é melhor ir para outro lugar mesmo. A gente não vai brigar com ele, não vai bater nele, fazer nada, não vai ofender. Mas às vezes é melhor ir para outro lugar, porque às vezes não tem jeito, ele não quer mudar a opinião dele. Tá preso. E é mais, tem alguns que não estudam mais nada, que é pior. Esse que eu tô falando para você do laicato, ninguém fala nada sobre isso, não ensina nada, não aprendi nada na igreja sobre isso, nem sabia direito essa palavra que significa essa leigo, tá? Então, grande abraço a todos vocês, desejo um grande abraço para todos vocês, católicos, leigos, leigas, divulguem um vídeo sobre a teologia do laicato, entenda essa função das igrejas evangélicas na formação do laicato, tá? Por isso que muita gente sai da igreja, sabia? Porque falta de apoio do clero com os leigos. Falta de conhecimento, de levar esse conhecimento. Aí o cara, ó, vai embora. Ah, não, ele sabe. Ele foi um apóstata da fé, não sei o que, fez. Mas não aprendeu nada. Ninguém nunca ensinou direito para ele. Essa teologia do laicato ensinou outras coisas, não teologia do laicato. A teologia do laicato. Tá bom? Um grande abraço. Curta aí, divulgue, ative o seu sininho para próximos vídeos. Até a próxima. Pix 67 98478 4073. Qualquer doação para o teólogo Bruno, o trabalhador merece o seu salário.